Há forças invisíveis que moldam o mundo ao nosso redor. Energias ancestrais que percorrem a Terra como veias sutis de um organismo cósmico. Algumas culturas antigas acreditavam que certos locais eram mais do que simples pontos no mapa. Eram vórtices de poder, onde o sagrado e o terreno se fundiam. Mas e se eu te dissesse que existe uma rede oculta ligando esses lugares? Uma geometria energética que transcende fronteiras e desafia a compreensão moderna. As linhas de lei. Estranhas coincidências ou evidências de um conhecimento perdido. Como é possível que monumentos erguidos por civilizações que jamais se encontraram estejam alinhados com uma precisão que desafia a lógica? Das pirâmides do Egito a Stonehenge, dos templos maias às catedrais góticas da Europa, todos conectados por caminhos invisíveis, traçados como um mapa enigmático sobre a pele do planeta. Mas essas linhas não são apenas rastros no solo. Elas carregam um poder que muitos tentam ignorar. Uma energia que influencia a consciência, desperta potencial oculto e talvez guie aqueles que sabem como utilizá-la. O que os antigos sabiam que nós esquecemos? Por que essa rede foi sistematicamente ignorada pela ciência tradicional? E mais importante, como essa força invisível pode impactar a sua vida de maneiras que você jamais imaginou? Hoje, mergulharemos no mistério das linhas de lei. Sua história, seus segredos e como você pode aprender a sentir essa energia pulsante sob seus próprios pés. Desde os primeiros tempos, os seres humanos sentiram a presença de algo além do tangível, algo que vibrava na própria essência da Terra. Antigas civilizações, como os egípcios, os celtas e os maias, tinham um entendimento profundo dessa energia. E suas construções sagradas estavam muitas vezes posicionadas de maneira a alinhar-se com eventos cósmicos ou fenômenos naturais. Esses locais sagrados não eram apenas centros de culto ou rituais, mas também pontos de conexão com uma rede energética universal, um tecido que envolvia todo o planeta. A primeira referência escrita sobre as linhas de lei vem da Inglaterra, no início do século XX. Mas a sabedoria sobre esses caminhos energéticos remonta a milênios. Textos antigos, como o Livro dos Mortos egípcio, falam de caminhos invisíveis que ligam os pontos sagrados da Terra e como os sacerdotes e iniciados precisavam estar em sintonia com essas linhas para obter sabedoria e poder divino. Os druidas, celtas, por exemplo, praticavam suas cerimônias em locais escolhidos meticulosamente, onde as linhas de energia estavam mais fortes, acreditando que isso amplificava o poder espiritual dos rituais. Esse conceito, que une espiritualidade e geografia, não se limita às culturas ocidentais. Os maias, com sua sofisticada compreensão astronômica, também alinharam suas pirâmides e templos com a precisão das linhas de lei, como se estivessem conectando o céu e a terra de uma maneira invisível e divina. Para eles, essas linhas eram canais que permitiam a comunicação com os deuses, e a mesma crença se estendia a civilizações como os incas e os chineses, que tinham suas próprias formas de entender a relação entre o cosmos e a geografia. Por que então essa sabedoria foi perdida? Por que, com o avanço da ciência moderna, a ideia de linhas energéticas parece ter sido relegada ao esquecimento? Alguns historiadores apontam que, à medida que a visão materialista do mundo tomou conta das sociedades, esse conhecimento foi gradualmente marginalizado. Outros, mais conspiratórios, acreditam que as linhas de lei são parte de um saber oculto, um poder que poderia ser utilizado para controle ou manipulação, e que, por isso, foi sistematicamente encoberto pelas elites do mundo antigo. Mas o que está por trás disso? Será que por séculos um conhecimento ancestral foi cuidadosamente escondido de nós?
E se no fundo, as linhas de lei forem o verdadeiro mapa para entender a conexão entre o homem, a Terra e o cosmos, algo mais e profundo do que qualquer descoberta científica moderna, as linhas de lei não são apenas linhas imaginárias no mapa, como poderia sugerir uma visão superficial. Elas são canais de energia, caminhos sutis, mas poderosos, que conectam os pontos mais significativos de nosso planeta. Imagine a Terra como um gigantesco campo magnético, onde certas áreas, mais do que outras, ressoam com uma frequência diferente. As linhas de lei são essas frequências, linhas vibrantes que percorrem o globo, ligando lugares sagrados, pirâmides, templos e até mesmo igrejas, de forma que poucas pessoas percebem, mas que estão lá, intransigentes, como se a própria Terra tivesse sua própria rede de comunicação energética. Esses caminhos, de acordo com os estudiosos das linhas de lei, não são apenas localizações geográficas, mas pontos onde a energia da Terra se intensifica, tornando-se mais acessível àqueles que sabem como perceber essa força. São lugares onde o fluxo de energia espiritual é mais denso e onde os fenômenos naturais, como campos magnéticos, alinhamentos solares e lunares e mesmo eventos sísmicos, se interligam de uma maneira misteriosa e muitas vezes inexplicável. Geometria por trás dessas linhas é complexa. Elas não seguem uma linha reta, mas muitas vezes se curvam e se entrelaçam, formando uma rede invisível sobre o planeta. Alguns estudiosos acreditam que essas linhas são baseadas em uma antiga ciência de geometria sagrada, a mesma que orienta a construção das pirâmides e templos em todo o mundo. Por exemplo, algumas linhas de lei formam ângulos perfeitos entre elas, criando uma simetria que pode ser comparada à perfeição encontrada na natureza, como a espiral da concha ou o crescimento de uma planta. Mas, mais do que uma simples curiosidade geográfica, as linhas de lei oferecem algo mais profundo. Elas são como um código da Terra, transmitindo uma mensagem oculta que fala diretamente à nossa consciência. Imagine que, ao caminhar por uma dessas linhas, você não está apenas se movendo de um ponto a outro no mapa. Você está atravessando um campo de energia que pode, de alguma forma, alterar sua percepção, seu estado de espírito e até mesmo sua vida. Como se a Terra estivesse se comunicando diretamente com você, passando uma informação esquecida, mas vital para o despertar da consciência humana. E aqui surge o paradoxo. Essas linhas foram tanto celebradas como sagradas e temidas como perigosas. Algumas tradições antigas alertam que ao entrar em contato com essas energias sem preparação ou sem a devida reverência, podemos nos tornar vulneráveis a influências invisíveis ou até mesmo forças de destruição. Será que a verdadeira razão de certos locais serem escolhidos para construir templos e cidades não era apenas a posição estratégica, mas uma tentativa de harmonizar e controlar essas poderosas energias? Ainda há muito a descobrir sobre as linhas de lei, e suas implicações vão além da simples conexão geográfica. Elas nos convidam a repensar a relação que temos com o planeta e com o cosmos. À medida que adentramos mais fundo no mistério das linhas de lei, nos deparamos com paradoxos e mistérios que desafiam nossa compreensão tradicional da realidade. As linhas não são simples marcadores em um mapa. Elas são emanações de uma energia sutil, invisível aos nossos olhos, mas poderosa em sua influência. Cientistas que estudam o magnetismo terrestre, como os geomânticos, acreditam que essas linhas são, na verdade, canais de uma energia magnética ou eletromagnética que se entrelaçam com as linhas de força do campo magnético da Terra. Essa teoria sugere que a Terra, como um organismo vivo, não apenas gera energia, mas a distribui de maneira específica e ordenada.
No entanto, outros estudiosos afirmam que as linhas de lei vão além da física moderna, operando em planos mais sutis da existência. Elas seriam caminhos espirituais, conectando centros de poder divino ou cósmico, alinhando a Terra com forças universais. A famosa física quântica, com suas descobertas sobre entrelaçamento e dimensões paralelas, talvez forneça uma metáfora para essas linhas de força, sugerindo que as linhas de lei não são simplesmente linhas no espaço físico, mas portais que conectam diferentes camadas da realidade. Em outras palavras, elas poderiam ser a interseção entre o físico e o espiritual. Acredita-se que os antigos sacerdotes e xamãs tinham um conhecimento profundo sobre essas energias e eram capazes de utilizá-las para transformar a consciência humana, alcançando estados alterados de percepção. Muitos rituais sagrados, como as celebrações solares dos egípcios ou os sacrifícios dos maias, eram feitos ao longo dessas linhas de poder, precisamente porque se acreditava que a energia aumentava de maneira exponencial em tais locais. Não era uma mera coincidência que os templos fossem erguidos em pontos específicos, como no caso da Grande Pirâmide de Gizé, que está alinhada com uma série de linhas de lei que atravessam o deserto egípcio. O que os construtores sabiam? Estavam simplesmente criando monumentos ou ativando uma rede energética destinada a canalizar a energia cósmica? E aqui surge outro mistério. Porque, com o tempo, muitos desses antigos conhecimentos foram suprimidos, esquecidos ou até deliberadamente ignorados. Em algumas tradições ocultistas, acredita-se que o conhecimento das linhas de lei foi escondido para evitar que o poder de sua energia fosse usado de maneira irresponsável. As elites, que entendiam a importância de controlar esse conhecimento, evitaram sua disseminação, temendo que, se o público tomasse conhecimento dessas linhas, o poder espiritual e físico que poderiam fornecer fosse usado contra eles. Mas é inegável que, em algumas culturas modernas, esse interesse por essas energias voltou a crescer. Muitas pessoas, ao viajar para lugares históricos ou sagrados, relatam sentir uma conexão inexplicável, uma sensação de paz profunda, ou uma elevação espiritual quando se encontram em locais como o Monte Shasta, na Califórnia, ou na Ilha de Páscoa, no Pacífico. O que esses locais têm em comum? Eles estão situados sobre poderosas linhas de lei, que, segundo os estudiosos, atuam como pontos de energia intensificados. O enigma permanece. As linhas de lei são um mistério que talvez nunca seja totalmente desvendado, mas que sempre estará presente, esperando para ser reconhecido por aqueles que buscam entender a interconexão entre a Terra, o cosmos e a consciência humana. Se de fato elas constituem uma rede energética universal, então podemos nos perguntar: o que mais está escondido à vista de todos, esperando para ser ativado? Agora que compreendemos os mistérios e as forças ocultas que permeiam as linhas de lei, a questão que surge é: como podemos utilizar esse conhecimento na prática? Se essas linhas representam uma energia vital que conecta a Terra ao cosmos, como podemos nos alinhar com elas para transformar nossas vidas e expandir nossa consciência? Aqui revelo algumas práticas antigas e modernas que podem ser experimentadas para se conectar com essas energias, despertar seu potencial e aprimorar seu entendimento espiritual. Primeiramente, a meditação em locais sagrados ou próximos a linhas de lei pode ser uma forma poderosa de estabelecer uma conexão direta com essas energias. Ao buscar esses pontos no planeta, muitos praticantes relatam um aumento na sensibilidade espiritual e um profundo estado de paz interior.
Ao meditar nesses locais, você pode visualizar a energia da Terra fluindo através de seu corpo, alinhando sua própria energia com as forças cósmicas. Não se trata de um simples relaxamento, mas de um processo consciente de absorção da energia que flui pelo local. A chave para esse tipo de prática é a intenção clara. Entrar em sintonia com a Terra, abrir-se para as informações e energias ocultas que as linhas de lei carregam. Uma prática comum entre aqueles que buscam essas energias é o uso de cristais. Muitos esotéricos acreditam que certos cristais, como a ametista, o quartzo e o obsidiana, têm a capacidade de captar e amplificar a energia de locais poderosos. Colocar um cristal em seu ambiente ou mesmo carregá-lo durante uma viagem para um ponto de poder pode ajudar a sintonizar sua energia com as frequências das linhas de lei. Alguns praticantes recomendam realizar rituais ou orações enquanto se está em contato com esses cristais, criando um canal direto de comunicação com as energias da Terra. Outro método poderoso de interação com as linhas de lei envolve a prática de geomancia ou o uso de mapas esotéricos para localizar pontos de energia. Utilizando instrumentos como a bússola ou o pêndulo, algumas pessoas exploram e detectam essas linhas invisíveis. Com a ajuda desses dispositivos, você pode percorrer o mundo em busca desses pontos de energia e, ao encontrar um, se posicionar de maneira intencional para absorver o que ele oferece. Algumas tradições falam de curas que podem ser feitas ao se alinhar com essas energias, como se as linhas de lei fossem canais que podem restaurar o equilíbrio e a harmonia do corpo e da mente. E não podemos esquecer das antigas cerimônias e rituais que eram realizados para honrar a energia desses locais. Embora não seja necessário se submeter a rituais complicados para acessar essa força, os atos de reverência e respeito à Terra podem ser profundamente transformadores. Acender uma vela ou fazer uma oferenda simbólica, ao entrar em sintonia com esses pontos de poder, pode servir como um meio de estabelecer uma conexão mais profunda com as forças naturais. Um simples gesto de gratidão, como deixar flores ou outros elementos naturais, pode criar uma ligação energética com o local que irá ressoar em seu ser. Porém, é importante lembrar que, ao interagir com essas energias, a consciência e a intenção são fundamentais. Entrar em um espaço sagrado sem o devido respeito ou sem a mentalidade certa pode resultar em experiências confusas ou desequilibradas. A energia das linhas de lei não é algo a ser dominado, mas algo a ser honrado. Ao se conectar com ela, você deve estar aberto a aprender e a receber o que ela tem a oferecer, sem pressa e sem expectativas rígidas. Essas práticas não são apenas exercícios espirituais. Elas têm o poder de transformar a maneira como você vê o mundo. Quando você começa a perceber e a sentir as linhas de lei, começa a entender que tudo está interconectado. Sua mente, seu corpo e o próprio planeta. Esse alinhamento pode alterar sua percepção da realidade, permitindo que você se sintonize com as forças invisíveis que moldam sua vida de maneira mais consciente e poderosa. E para aqueles que querem se aprofundar ainda mais, a exploração dessas energias pode até levar a uma transformação profunda na vida cotidiana. Aprender a caminhar com mais atenção, a sentir as vibrações do mundo e a trabalhar com essas forças pode revelar um novo caminho para a autorrealização, trazendo uma compreensão mais elevada do seu papel dentro do universo. As linhas de lei são mais do que apenas uma curiosidade esotérica. Elas representam um vínculo profundo e misterioso entre o ser humano e o planeta que habitamos. Elas são o reflexo de uma sabedoria ancestral, escondida à vista de todos,
esperando para ser reconhecida por aqueles dispostos a olhar além da superfície do mundo material. Ao compreender as linhas de lei, não estamos apenas desvendando um mapa geográfico, mas acessando uma rede energética que conecta todos os seres e eventos em uma dança cósmica de interdependência. Neste vídeo, exploramos como essas linhas invisíveis de energia podem influenciar nossas vidas, seja nos locais onde nascemos, onde viajamos, ou até mesmo nos momentos em que estamos mais atentos à nossa própria consciência. A Terra, como um ser vivo, pulsa com essas energias, e se alinharmos nossa mente, corpo e espírito com essas frequências, podemos experimentar uma transformação profunda, seja no sentido físico, emocional ou espiritual. Mas a grande pergunta permanece: como você vai responder a esse chamado? O que acontece quando você começa a perceber essas linhas não como meros conceitos, mas como forças reais que podem alterar sua percepção do mundo e até mesmo sua realidade? Ao se conectar com a energia das linhas de lei, você entra em sintonia com algo muito maior do que você mesmo, algo que transcende o tempo, o espaço e a própria compreensão humana. Agora, pergunto a você: quais seriam as implicações de reconhecer que essas linhas de energia estão bem diante dos seus olhos? O que mais sobre a realidade você poderia despertar se soubesse como entrar em sintonia com essas forças ocultas? O segredo está diante de você, esperando para ser descoberto, e a jornada para entender as linhas de lei começa com um simples passo. Um passo em direção ao desconhecido. Quem sabe o que você pode encontrar ao se alinhar com as energias do nosso planeta? Só você pode descobrir.